Essa música que o grupo acabou de cantar aqui, ela, na verdade, é a transcrição quase literal do Salmo de número 139. E esse Salmo, ele é uma oração do quarto secreto. Talvez poucos salmos ou poucas passagens da Bíblia sejam de uma forma tão intensa a oração de um quarto secreto. Se você quer um modelo do que é uma oração do quarto secreto, que é o tema da nossa série ao longo desse mês de janeiro, aqui está o Salmo 139. Na semana passada a gente começou a conversar aqui na igreja, falando um pouquinho sobre algumas atitudes que Jesus reprova daqueles que vão orar e algumas atitudes que ele aprova. A gente falou da atitude dos hipócritas, dos pagãos, como Jesus chamou, e a gente falou de uma atitude verdadeira em relação a si mesmo, de ser você mesmo na oração, e a gente também falou de uma atitude de reconhecer que Deus é Deus na hora que você ora. E hoje, o meu propósito é ler e refletir um pouquinho com vocês o Salmo 139. Então, se você tem aí uma Bíblia, essa vai ser a nossa leitura. Você já ouviu a música, agora a gente vai ler o texto do Salmo 139. Se você está sem Bíblia, a gente tem algumas Bíblias ali, é só você fazer um sinalzinho aí que a gente pode te emprestar para usar agora durante o nosso encontro, tá bom? O Gaudiano ajuda a gente aí a distribuir as Bíblias. Salmo 139, a gente tem aqui também na tela. Queria que você prestasse bastante atenção em cada frase, em cada letra desse salmo. Veja a profundidade do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão, que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos. Por que falam de ti com maldade? Em vão rebelam-se contra ti.
Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, Deus Criador do céu e da terra, nosso Pai, diante dessas palavras, nós nos curvamos, nos humilhamos e reconhecemos toda a nossa ignorância, toda a nossa limitação humana. E clamamos nessa hora que o Senhor, que é tão grande, que nos conhece tão perfeitamente e que está presente em todos os detalhes e caminhos da nossa vida, nos traga, Pai, a compreensão daquilo que precisamos ouvir nessa noite. Queremos estar na Tua presença, atentos a cada palavra desse salmo, a cada expressão. Que nada, Pai, fuja nessa noite por causa da nossa distração, por causa da resistência que existe em nós contra aquilo que é bom e é puro, mas que o Senhor mesmo, Pai, nos alimente com a Tua palavra, com esta palavra, com este salmo nessa noite. É o que nós te pedimos, por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Esse é um salmo maravilhoso, são palavras maravilhosas e eu queria refletir um pouquinho sobre a oração a partir desse salmo. Mas antes eu queria fazer 3 observações preliminares. Queria fincar aqui 3 questões que eu acredito são muito importantes e que me chamam a atenção, me chamaram de uma forma especial a atenção ao longo dessa semana, quando eu me debrucei sobre esse salmo. A primeira dessas questões é que essa é uma oração de alguém que conhece a Deus. As palavras que nós acabamos de ver, as frases, os parágrafos, descrevem não uma oração desesperada, casual, não é aquela oração do perigo, de alguém que não sabe ao certo o que tem do outro lado e joga para o céu uma oração como quem joga uma flecha, esperando acertar em alguém, esperando que alguém lá que ele nunca ouviu, que ele não conhece, possa ouvi-lo, porque você sabe que todo mundo ora. Existe um ditado que diz que não existem ateus nas trincheiras. Ou seja, na hora do perigo, todo mundo, a gente ouve aquela expressão, né? É o ateu graças a Deus, né? Porque na hora do perigo, na hora do desespero, isso aí já disseram que a última palavra, na maioria dos acidentes aéreos que eles pegam na caixa preta, é meu Deus. Porque existe um instinto natural, humano, de clamar pelo Criador, por Deus, pela divindade, seja quem for, na hora do aperto, na hora do perigo. Essa aqui não é a oração de alguém que não conhece a pessoa a quem ele está falando. Pelo contrário, o que você percebe nessas palavras é que existe uma relação estreita, que existe uma intimidade entre aquele que ora e aquele a quem se ora. Então isso chama a atenção, porque mostra a diferença que é você orar, você falar com Deus, com quem você tem experiência, com quem você conhece, e simplesmente você orar como quem joga na loteria, como quem joga na Mega Sena. Essa é a oração de alguém que conhece a Deus. Segundo lugar, a gente tem também aqui uma segunda observação muito importante. Eu caí aqui, se vocês puderem me ajudar ali. Caí, não eu, mas o sinal aqui, tá, gente? Me ajuda ali a passar o próximo. É a oração, gente, em que a gente percebe uma relação muito estreita entre a teologia e a devoção. Ou seja, uma teologia em forma de oração.
Esse salmo talvez seja o salmo mais citado pelos teólogos. Se você abrir um livro de teologia que vai falar sobre os atributos de Deus, vai falar da onisciência de Deus, o Deus que sabe tudo, o Deus que é onipresente, está presente em todos os lugares, pode todas as coisas, um Deus maravilhoso. Um texto de teologia que fala dos atributos de Deus. Você vai encontrar muitas citações aqui nesse salmo. Ou seja, esse salmo ele é um prato cheio para teólogo. Mas o que me chama a atenção, gente, é que o que nós temos aqui não é um tratado de teologia, não é um texto que foi escrito por uma revista de uma faculdade teológica. O que a gente tem aqui é uma oração. E isso aqui me faz lembrar de um tempo na história da igreja, onde o homem de fé era também o teólogo. Um tempo em que esses dois eram a mesma pessoa. Um tempo em que a teologia não se fazia no escritório, na universidade, mas a teologia se fazia de joelhos dobrados. Onde o pastor era também o teólogo, e o teólogo era também o pastor. Hoje, a gente vive uma dicotomia nessas duas realidades. E o teólogo, às vezes, ele nem crente é. Ao passo que, muitas vezes, aquele que é o devoto, ele não conhece nada de teologia. E o que me chama demais a atenção nesse salmo é que é um salmo que tem declarações profundas sobre a natureza de Deus, mas, ao mesmo tempo, é tudo em tom de oração. O que nós temos aqui é alguém que está falando de Deus, mas não apenas sobre Deus, mas com Deus. É uma oração que nós temos aqui. A gente vive, como eu disse, uma dicotomia, uma separação entre a devoção e o conhecimento. E alguém já disse que a gente vive hoje esses dois extremos. Muitos têm muita devoção, mas não têm conhecimento nenhum. E quem tem devoção e não tem conhecimento é o fanático religioso. É aquele que crê naquilo que ele não sabe o quê, mas o importante é que ele crê. Ele não sabe muito bem o porquê, mas ele crê, e ele é cego naquilo que ele crê. Daí que vem aquela história aquele filme, né? Fé demais não cheira bem. Não sei se você já viu esse filme, mas é uma descrição perfeita do fanático ou do fanatismo religioso. Recentemente passou no cinema um outro filme também, chamado O Mestre, falando sobre isso. Por outro lado, gente, a gente tem aqueles que têm conhecimento, que são os chamados mente aberta. Gente esclarecida, gente que conhece a palavra, conhece a teologia, mas que de alguma forma abandonou a devoção. É gente que sabe, mas não ora. É gente que conhece, mas não lê mais a Bíblia, porque já sabe. E não tem um relacionamento afetivo com Deus. Então a gente vive essas duas realidades. E é pensando nisso que o James Houston, um mestre da espiritualidade, já bem velhinho, já com seus 90 anos, ele disse o seguinte, que nós precisamos de uma teologia mais espiritual e precisamos de uma espiritualidade mais teológica. Não sei se dá para você entender o que ele quis dizer. Uma teologia mais espiritual é uma teologia que toque mais nas emoções, no coração, que leve o teólogo a dobrar os seus joelhos e a ter vida com Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma espiritualidade não louca, esotérica, sem referência, mas uma espiritualidade teológica, arraigada em princípios da palavra de Deus. E o que nós temos no Salmo 139 é isso. São as duas coisas juntas. Temos a devoção e temos o conhecimento. Temos a teologia que se faz de joelhos dobrados. E, em terceiro lugar, a gente tem nesse salmo uma pessoalidade impressionante. Porque do início ao fim, o salmista, por incrível que pareça, fala de Deus. Fala com Deus, sobre Deus. Você vai ver que do início ao fim, ele está falando sobre Deus. Só que ele fala sobre Deus, não de uma forma genérica, mas ele fala sobre Deus a partir da sua própria experiência com Deus. É por isso que a gente tem aqui 39 vezes, nesses poucos versículos, as palavras eu, me, meu, minha. O tempo inteiro ele está falando de Deus, mas em relação a ele.
Ou seja, Deus não é aquele que sabe tudo, simplesmente, mas é aquele que sabe sobre mim. Deus não é aquele que conhece a história como um todo, mas é aquele que conhece a minha história. E, gente, é por isso que esse salmo não é genérico. Ele é um salmo específico. Ele fala da sua própria experiência com Deus. Por isso que a gente se identifica tanto com esse salmo. Porque você já parou para perceber como a gente tem dificuldade de falar de nós? A gente fala muito bem e fácil e rápido dos outros, não é verdade? Falar dos outros é fácil. O difícil é a gente abrir o coração e falar acerca de nós. Revelar os nossos segredos. Colocar a nossa história diante de Deus. E é isso que a gente encontra no Salmo 139. Na verdade, nós temos aqui nesse Salmo apenas um pedido. Nesses 24 versículos, apenas um pedido. E esse pedido diz o seguinte, vamos ler juntos qual é o pedido dele? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Veja que as palavras sublinhadas descrevem o desejo do salmista. Ele pede que Deus o sonde, ele pede que Deus o conheça, que Deus o prove, que Deus possa vê-lo e mostrá-lo, guiando ele por um caminho específico, que é o caminho eterno. Esse é o desejo de Davi aqui nesse salmo. Essa oração, então, é, segundo a gente pode ler lá no Richard Foster, uma oração de investigação. Ele está pedindo que Deus possa investigá-lo. Ele se coloca assim diante de Deus, venha e me investigue. A palavra sonda significa exatamente isso. Você sabe que tem a sonda espacial, que está vasculhando o universo, e é engraçado como o ser humano é capaz de enviar sondas, e recentemente a gente leu no noticiário que uma sonda transpôs o limite do sistema solar, uma sonda que já foi lançada há 30 anos atrás. O homem envia sondas para o espaço, para Marte. O homem tem sondas microscópicas capazes de entrar dentro do organismo e ver você pelo lado de dentro, do mesmo jeito que vê pelo lado de fora. Mas o homem tem uma dificuldade enorme de olhar a própria alma. Ele é capaz de ir nas profundezas do oceano, tirar petróleo no pré-sal. Mas ele tem dificuldade de ir nas profundezas da sua própria alma. E é isso que o salmista está pedindo. E por que essa dificuldade? Talvez porque a gente tenha muito medo do que vai sair lá de dentro. Talvez pelo receio que a gente tem de descobrir o que vai jorrar lá de dentro se a gente chegar lá. E aí, para garantir que esse lugar secreto está bem cimentado, seguro, inatingível, a gente acaba vivendo na superficialidade. O que o salmista pede aqui, gente, é um check-up. Você sabe a importância do check-up. O check-up é necessário na nossa vida. O que ele está falando aqui como check-up? Ele quer dar uma parada no seu quarto secreto para tentar refletir sobre algumas perguntas. Por exemplo, quem sou eu? Como é que eu estou? Como é que está a minha alma? Como é que eu estou hoje? Para onde que eu estou indo nesse caminho que eu estou? É um check-up espiritual, um check-up da alma. É esse o sentido das palavras, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, vem, Senhor. Vê a minha conduta, avalia. O salmista aqui ele está se colocando como um doente diante do médico, pedindo que Deus possa avaliá-lo, sondá-lo, fazer uma profunda reflexão. Tem uma frase clássica na filosofia atribuída a Sócrates que diz assim: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida.
E você já reparou como é que a gente vive de maneira irrefletida? Como é que a nossa cultura cria a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então vamos, o negócio é ir no fluxo. Entendeu? Entra na maré, meu irmão, na corrente leste australiana, lá, como diz o Nemo, e vai ali, na boa. Entendeu? Vai na boa, vai segundo o fluxo, não para pensar muito não para refletir, porque tem muita coisa errada. Do lado de fora, do lado de dentro, e vai dar trabalho mexer no que está errado. E aí a gente vai levando a vida, sem refletir, sem avaliar os nossos caminhos, sem pensar nas nossas atitudes, sem refletir se aquilo que a gente faz está nos destruindo aqueles que estão ao nosso redor. Que o salmista pede, então, Senhor, vamos fazer um check-up? Me ajuda, Senhor. Faz aqui um check-up da minha vida e da minha alma. E nesse check-up, a gente vai pensar em 3 questões aqui, que estão relacionadas aos 3 parágrafos principais desse Salmo 139. Ele tem 3 parágrafos principais aqui, e a gente vai pensar nesse check-up quais são esses 3 itens, o que a gente pode aprender nesse check-up aqui. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai aprender que a oração que é realizada dentro do quarto secreto, nessa situação de check-up, vai me ajudar a me conhecer como eu sou conhecido por Deus. Você já percebeu que o primeiro parágrafo, a palavra-chave aqui seria tu conheces ou tu sabes, Senhor. Várias vezes ele fala, Senhor, tu me sondas, me conheces, tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, tu percebes os meus pensamentos de longe, sabes muito bem quando eu trabalho ou quando eu descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos de novo por ti. Tu conheces a palavra, mesmo antes de eu dizer, o Senhor já conhece a palavra que eu vou dizer. Veja, ele está falando o tempo inteiro do conhecimento de Deus. E principalmente o conhecimento que Deus tem da gente. O que é meio que engraçado aqui, meio que paradoxal, é que o salmista mostra o conhecimento que ele tem de Deus, falando do conhecimento que Deus tem da gente. O que, então, a gente aprende é que, talvez mais importante do que a minha capacidade de conhecer Deus, é a gente reconhecer que Deus conhece a gente. Mais do que conhecer, a gente é conhecido. E isso coloca a gente numa situação de vulnerabilidade. Por quê? O que é que nós pensamos sobre nós mesmos? O que é que você pensa sobre você? Qual é a sua opinião sobre a sua vida? Se a gente for parar para pensar sobre isso, a gente vai ter que ser honesto, sincero, reconhecer aquilo que o Gregório Magno, lá no século VI, disse: os vícios assumem a aparência das virtudes. Geralmente a gente se avalia a partir dos padrões sociais do nosso mundo. E aí a gente, por exemplo, vai pensar, vou dar um exemplo aqui, você é rico ou você é pobre? Que corpo você quer ter? Aonde você quer chegar nos seus estudos? Quais são as suas metas de vida? Quem é você? Quais são as suas dificuldades, as suas virtudes e quais são os seus vícios? E o Gregório vai dizer assim, que isso é uma questão muito delicada, porque nós escondemos, por causa da corrupção do nosso coração, vícios por trás de virtudes. Então você pode ter um cara muito moralista, um cara que defende com unhas e dentes os valores morais. Mas isso tudo é uma tentativa de esconder uma perversão dentro do seu coração. Você pode ter uma pessoa que defende com unhas e dentes a integridade, a justiça, ser um baluarte da integridade. E no fundo, isso esconder um cara cleptomaníaco, um cara que rouba.
A gente pode ter isso, gente, é muito comum. O orgulho, a bondade disfarçada de orgulho. Uma boa ação que, na verdade, é motivada por um vício terrível da alma, da motivação. O Gregório, então, diz que a gente precisa estar muito atento. E nesse autoexame, colocar diante de Deus, sabendo que Deus conhece realmente quem a gente é. Não adianta a gente engambelar, impressionar, porque Deus conhece plenamente o nosso coração. A gente tem a tendência de viver como na sociedade de Isaías, e confundir o que é certo com o que é errado. A gente vive hoje a chamada inversão de valores. E aí vale para nós o que Isaías disse no século 7 a.C. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Está falando da inversão de valores. Muitas vezes na nossa vida a gente é tentado a chamar de algo bom aquilo que é ruim e chamar de ruim aquilo que é bom. É uma inversão completa. Nós precisamos, então, de uma referência. Nesse sentido, João Calvino vai nos ajudar um pouquinho, porque ele diz que conhecer o homem depende de conhecer a Deus. Se você quiser se conhecer, de alguma maneira você vai ter que ter um encontro com Deus para poder conhecer bem quem é você. Ele disse, eu tenho aqui o primeiro livro das Institutas, que no seminário é jocosamente chamado de As Prostitutas de Calvino, mas na verdade são as Institutas de Calvino, é uma brincadeira lá dos seminaristas, mas aqui diz o seguinte, queria ler esse trechinho que ele fala que conhecer o homem depende de conhecer a Deus. Olha só o que ele diz, o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo se primeiramente não contemplar a face do Senhor e então descer para examinar a si mesmo. Porque esta arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos. A não ser que, havendo sinais evidentes, sejamos convencidos de que somos injustos, falsos, insensatos e impuros. Mas não seremos convencidos se só dermos atenção a nós mesmos e não também ao Senhor. Pois esta é a regra única, o Senhor, a qual é necessário que se ajuste o julgamento que se queira fazer. E aí ele diz, isto porque, uma vez que nós somos naturalmente inclinados à hipocrisia, em vez de contentar-nos com a verdade, ficamos muito satisfeitos com uma vã aparência de justiça. E tendo em vista que não há nada em nós que não esteja gravemente contaminado por grosseira impureza, o que nos parece um pouco menos vil, aceitamos como elevada pureza, enquanto mantemos o nosso espírito dentro dos limites da nossa condição humana, que é totalmente corrupta. E olha o exemplo que ele dá. É o que acontece com olhos só acostumados a verem a cor negra. Uma brancura um tanto obscura, ou mesmo acinzentada, é para esses olhos a mais alva brancura. Todavia, menos se pode compreender as qualidades da alma e mais enganados seremos nessa compreensão, comparando-a com a nossa visão física. Você está entendendo o que ele está querendo dizer? Nós somos tão acostumados a ver no escuro dos nossos próprios pensamentos corruptos e emoções muitas vezes contaminadas, que quando a gente vê alguém que tem uma aparência de ser algo bom, a gente logo diz, nossa, isso é de Deus. Já ouviu aquele ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei. A gente está tão acostumado com um branco bege,
que quando a gente olha um branco, um pouquinho mais branco, que não é branco, a gente olha, nossa, mas esse branco é branco homo. Quando na verdade está muito distante. O que a gente precisa? A gente precisa de uma referência. É por isso, gente, que nesse autoexame, nesse check-up, a gente não vai se comparar com os outros, a gente não vai se comparar com o nosso passado ou com aquilo que a gente quer ser no futuro, a gente vai se comparar com Deus. Ele é que nos ajuda a conhecer da maneira como eu sou conhecido. A oração do salmista é: Senhor, me ajuda a ver quem eu sou em relação ao que o Senhor é. Me ajuda. C.S. Lewis disse algo muito interessante nesse sentido. Ele falou assim: eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. O pensamento do C.S. Lewis aqui é o seguinte: se você tentar olhar para o sol, o que acontece? Você consegue olhar o sol? No entanto, o sol é a referência de luz. Mas você consegue ver através da luz que o sol gera, lança para nós. Então o C.S. Lewis diz o seguinte: eu não consigo olhar para Deus diretamente. Eu não consigo entendê-lo. Eu sou ofuscado pela sua glória. Mas eu consigo e só consigo ver a mim mesmo e aquilo que está à minha volta através da luz que vem dele. Isso é muito interessante e é o que ele está colocando aqui. Quando ele diz simplesmente: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor sabe tudo de mim, mais do que tudo isso, o que ele está querendo dizer? Senhor, o Senhor me entende perfeitamente. Quando o Senhor lança a tua luz sobre a minha vida, eu começo a enxergar aquilo que eu realmente sou. Esse check-up começa nesse diagnóstico de quem nós somos. A convicção do salmista é que Deus entende ele. Você já viu aquela frase? Eu tenho ouvido muito isso lá em casa, porque eu tenho uma filha ficando adolescente, e de vez em quando ela chega: não, mas o senhor não entende. Ninguém me entende. É a frase típica do adolescente, né? Ninguém me entende. Diante de Deus, a gente nunca vai poder dizer que ele não entende, porque ele entende, ele conhece. E aí, você já imaginou o risco que é que Deus realmente te entende, suas complicações, suas incoerências, suas bipolaridades, né? Aí o pessoal lá em cima, lá, suas multipolaridades, né? Você já imaginou que Deus entende esse negócio? A oração do quarto secreto vai me ajudar a me conhecer como eu sou conhecido por Deus. Se a gente não vai para o quarto secreto, ou seja, se a gente não busca em Deus aquela oração particular do quarto secreto, a gente vai ficar sem referência, a gente não vai poder fazer esse check-up, se conhecer. Em segundo lugar, o texto continua, o parágrafo 2 vai nos dizer que a oração do quarto secreto também me ajuda a reconhecer a presença de Deus em todos os meus caminhos. A segunda parte, a gente fala da presença de Deus. Então, não só Deus me conhece, mas Deus também está presente. Olha só, a partir do versículo 7, ele vai dizer claramente isso. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu vou lá no céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas vão me encobrir e que a luz se tornará noite, ficar tudo escuro ao meu redor, eu verei que para o Senhor só tem uma visão igual aquelas daqueles soldados. Você viu aqueles filmes lá da captura do Osama Bin Laden lá, né? Você viu que tem aquela visão noturna, né? Aquela visão verde, infravermelha. O que ele está dizendo assim foi antes do infravermelho, mas é como se Deus tivesse aqueles óculos infravermelhos, a escuridão para ele, está tranquilo. Ele vê, ou seja, nem quando a gente está em trevas, a gente está ausente de Deus. Qual é a lição disso aqui? Trazendo para a realidade da nosso dia a dia, gente.
talvez aqui, mais importante do que a geografia da presença de Deus, e tem muita gente que reduz a espiritualidade a essa questão geográfica, foi o que aconteceu, por exemplo, com aqueles astronautas, um astronauta russo, que foi o primeiro cara que foi ao espaço, e ele pregou na época da Rússia, da cortina de ferro, ele pregou o ateísmo justamente a partir da experiência dele no espaço, porque ele disse, eu fui ao espaço e não vi Deus. Então, Deus não existe. Eu procurei Deus lá de cima, cadê Deus? Não existe Deus. Isso é uma compreensão muito limitada, porque é uma compreensão geográfica. Não é isso que nós temos aqui. A descrição geográfica dele deve nos levar a uma questão maior aqui, que é pensar na presença de Deus em todas as ocasiões, e não necessariamente todos os lugares. Então vamos pensar nessa questão das ocasiões da nossa vida. Porque quando eu oro no meu quarto secreto, eu vou então ter os recursos para refletir, fazer um check-up e perceber que Deus pode estar por trás de muitas situações que eu acho que não passaram de situações tristes ou situações corriqueiras do meu dia a dia. Vou te dar dois exemplos. Dois exemplos citados no livro do Richard Foster, Oração Refúgio da Alma. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: consideremos, por exemplo, a atitude de nosso impetuoso vizinho na noite passada. Se ele apenas veio perturbar a nossa tranquilidade, ou se talvez, apenas talvez, fosse a voz de Deus tentando chamar nossa atenção para os sofredores e solitários que estão à nossa volta. De repente, o seu vizinho fez da sua noite um inferno. Som alto, até altas horas da madrugada, e você, naquele momento, você não pensa em Deus, não é verdade? A não ser que você pense em Deus naquele sentido. Senhor, queima todo mundo ali, Senhor. Queima esses amplificadores, queima esse pessoal tudo aí para diminuir o som, o barulho, para você poder dormir em paz. E aí o cara está dizendo, como exemplo, que se Deus está presente em tudo na nossa vida, em todas as ocasiões, pode ser que até aquilo que você considera como sendo uma ação do inimigo, do diabão mesmo, na sua vida, possa ter sido algo que Deus permitiu para chamar a sua atenção para alguma coisa que Ele quer te ensinar. O segundo exemplo, relacionado também com o sono, citado pelo Richard Foster, mas não dele a frase, do Frank Laubach, que é também um outro personagem muito importante no século XX, diz o seguinte: Deus, após uma... É a oração que ele está fazendo, né? Deus, após uma noite sem dormir, abriu os olhos e sorri, porque estamos juntos, estamos juntos. Dormir não é necessário. Eu discordaria dele aqui, mas, enfim, deixa a frase. Perturbações como aquele homem tossindo a noite inteira na cama de baixo fazem bem ao caráter, se eu não permitir que elas me afastem de ti. Você está percebendo o que eu estou querendo chamar aqui como o reconhecimento da presença de Deus em todos os meus caminhos? Deus nos conduz de uma forma, gente, que mesmo naqueles momentos que a gente acha, não, Deus aqui, ele pulou fora do barco. Ou então, você pode dizer, não, aqui é comigo. Aqui tem que ser resolvido na base do braço. Não. Deus pode estar usando todas as circunstâncias ao seu redor para chamar a sua atenção. E um dos recursos que o Richard Foster sugere no livro dele é da gente fazer um diário, uma espécie de um inventário do nosso dia, mas não para registrar, e veja, é um diário não de fatos. Não é um diário para você colocar assim, hoje eu fui na casa da minha mãe, comi um tutu muito gostoso, depois eu fui no cinema com a minha esposa, depois eu peguei minha filha na escola. Não, não é isso. Não é um diário dos fatos da sua vida. Mas ele sugere para a gente fazer um diário e sempre fazer a pergunta, por quê?
Quem? Com que propósito? Ou seja, eu fui na minha mãe comer um tutu. Ótimo. Com que propósito? Engordar só? Enfim, houve alguma oportunidade ali de você perceber, talvez, o amor de Deus por você, através da sua mãe, que preparou uma comida e passou a manhã toda cozinhando para você? Você foi agradecido? Você disse muito obrigado? Esse é um inventário. Voltando para casa, um cara me deu uma fechada, arranhou meu carro. Isso é o fato. Agora, você pode colocar também no diário, será que isso aí não foi Deus dizendo para mim assim, olha, não dá muito valor ao carro não, que a pintura, de repente você xingou um cara, perdeu uma oportunidade de abençoar um cara que arranhou o seu carro, e esse cara podia ser alguém enviado por Deus. Você está valorizando mais o carro do que a minha presença. Então você está percebendo o que é? A oração, gente, é essencial para a gente fazer esse diário, o inventário do dia, e reconhecer Deus, a presença de Deus, em todos os meus caminhos. Porque geralmente a gente não reconhece. A gente seleciona Deus. Então a gente vai na igreja, ouve uma palavra boa, ouve uma música, se emociona, fala, Deus estava ali. Aí a gente sai dali assaltado na esquina, cadê Deus? Ficou lá na igreja. Não foi a presença de Deus também? A oração nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em todos os meus caminhos. É esse, para mim, talvez, o grande espírito da onipresença de Deus aqui no Salmo 139. Em qualquer lugar, a tua mão direita ali me guiará e me susterá. Terceiro e último lugar, no terceiro parágrafo, a partir do versículo 13, você vai ver que ele fala muito da ação criativa e criadora de Deus. Ele vai falar assim, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, me fizeste de modo especial e admirável. Depois, fui formado, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião. E aí ele chega, a mais forte de todas, todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O que nós estamos aprendendo aqui? Qual a relação da oração? Por que ele está orando isso? Talvez, gente, porque a oração do quarto secreto, terceiro lugar, também possa me ajudar a ver o propósito em meio a um aparente acaso da vida. Porque essas circunstâncias todas aqui, muitos dirão, é fruto do acaso. Por exemplo, aí ficou forte, Godiano. Faça isso não, por favor. tá testando, então bota aí. Manda brasa aí. Só não desliga, pode baixar um pouquinho. Tu criaste o meu ser. Ou seja, eu não fui fruto do acaso. Eu não fui fruto de uma combinação aleatória de células que se juntaram e me formaram. Eu não sou parte de uma loteria cósmica. Existe um propósito pelo qual eu estou aqui neste mundo. É o que ele está dizendo. Ele está falando do propósito o tempo inteiro, a ação criadora de Deus. É o Senhor que me fez. Aí fala do meu futuro, não. Meu futuro não é aleatório também. Deus vai conduzir, já determinou os meus dias. Eu tenho uma história para cumprir nesse mundo. Isso me lembra, gente, essa ceninha aqui bem engraçada, daquele desenho animado da Alice no País das Maravilhas. Vocês já viram aquilo? Quando a Alice chega, pergunta para o gato de botas sobre o caminho, e no livro o gato de botas vai dizer assim, que caminho deve seguir? Respondeu o gato. Isso depende do lugar onde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não é verdade? Se você veio do acaso e vai para o acaso, qualquer caminho de vida está bom para você. Não tem esse negócio de escolher caminho bom, caminho ruim. Você percebe que quando a gente não tem uma referência em Deus, a gente se torna como um barco completamente à deriva no mar. Para onde a onda levar, a gente vai, para cá, para lá. A gente não tem
referência. A pergunta aqui seria: para onde aponta a bússola da sua alma? Para onde aponta a bússola da sua alma? E eu li uma frase bonita que dizia assim: o filho, a bússola do filho sempre aponta para o pai. A bússola do filho sempre vai apontar para o pai. Para onde aponta a bússola da sua vida? Isso tem a ver, qual é o propósito da sua vida? Será que o seu propósito é casar? Esse é o seu propósito de vida, eu quero casar. Ou então, meu propósito de vida, eu quero ficar rico. Então, eu quero ter um apartamento. Ou eu quero ter um carro. Veja, tudo isso pode ser parte da nossa vida, pode ser objetivo, mas eu estou falando do propósito da vida. É aonde está apontada a sua bússola, a bússola da sua alma. A oração do quarto secreto vai me ajudar a ver, gente, o propósito de Deus. Que Ele me trouxe até aqui onde eu estou hoje e que Ele vai me levar até onde eu tenho que ir. A oração faz isso. Você, em oração, não precisa temer que de alguma maneira, e isso era uma crise que eu tive e que eu me lembro que ainda hoje talvez seja muito frequente nos jovens, sobre a dita vontade de Deus. Mas e se eu sair do caminho da vontade de Deus? Vou perder minha salvação se eu sair do caminho da vontade de Deus. Gente, como eu posso pensar nisso lendo o Salmo 139, que mostra claramente que a minha vida não é fruto de uma loteria, de um acaso, que Ele trouxe, que tudo tem um propósito. O Brennan Manning, no Evangelho Maltrapilho, diz um negócio que é para a gente pensar 2 semanas. Ele fala assim, uma frase simples, que Deus, na sua soberania, usa e se vale até mesmo dos nossos pecados a nosso favor. Até mesmo os nossos pecados, Deus usa para o nosso bem. Você já teve a experiência de cometer algo ou de fazer algo que desagradou profundamente a Deus, e de perceber que aquele arrependimento produzido por aquele ato acabou te aproximando ainda mais de Deus? Pedro, depois de negar Jesus, é que ficou pronto para se tornar o grande apóstolo de Jesus. Talvez se ele não tivesse tido a experiência da negação, ele não seria o Pedro que se tornou. Davi, se não tivesse tido a experiência do adultério, talvez não tivesse sido o homem segundo o coração de Deus. O pecado, gente, para aquele que ama a Deus, ele não é o fim da linha, mas ele é apenas mais uma oportunidade de você reconhecer a misericórdia, a bondade e a graça de Deus na sua vida. Então veja só, a oração do quarto secreto vai me ajudar a ver propósito onde o mundo ao meu redor vê apenas o acaso. As 3 coisas que eu disse relacionadas a esse salmo aqui, não sei se vocês lembram quais foram as 3? A primeira qual foi? Vocês lembram? A oração do quarto secreto pode me ajudar a quê? Vamos começar de novo. A oração do quarto secreto me ajuda a me conhecer como eu sou conhecido por Deus. Não tenha medo, não, de descobrir, ou que ele descubra, o que tem lá dentro. Porque ele sabe, ele já sabe. Mais até do que você mesmo. Por isso ele é o único capaz de te levar a uma transformação verdadeira e boa. Segundo lugar, a oração do quarto secreto me ajuda a reconhecer a presença de Deus em todos os meus caminhos. E em terceiro lugar, a oração do quarto secreto me ajuda a ver propósito em meio ao aparente acaso da vida. O tempo inteiro ele está falando sobre a relação que ele tem com Deus. E aí ele termina simplesmente com aquele pedido dos versículos 23 e 24
sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Essa palavrinha é forte. E a gente poderia te perguntar quais são hoje as suas inquietações. O que te deixa inquieto hoje? O que ele está dizendo é, prova-me. E aqui, gente, a ideia não é simplesmente a prova no sentido de um teste para te derrubar. Como aquele professor que está querendo, né, jogar aquela questão que é a casca de banana, não, para te derrubar. Não, não é isso. O prova-me é no sentido de me fortalecer. A prova é necessária na nossa vida. Ele precisa nos provar, nos sondar, olhar por dentro de nós. Por isso que ele diz aí o verbo ver se em minha conduta algo te ofende. Será que a gente está disposto a fazer essa oração mesmo? Porque vai que ele vai dizer, vai que ele diz alguma coisa na nossa conduta que o ofende. A gente está disposto, então, a fazer a segunda parte, a parte final da oração, e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. São palavras difíceis de dizer, não são? Vocês concordam comigo? Porque, primeiro, eu não quero que ele veja. Segundo, se ele descobrir o que tem realmente, que precisa mudar, será que eu estou disposto a me deixar ser transformado por essa presença que me cerca? O que me consola, gente, nesse salmo é que o tempo inteiro ele está falando aqui, várias vezes ele usa a palavra maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é mais elevado do que eu posso atingir. O tempo inteiro ele está falando que esse caminho de Deus é maravilhoso. Ele não ora com ressentimento, mas ele ora com a expectativa de que, ainda que ele não entenda tudo, ele se coloca como barro na mão do oleiro e diz assim: Senhor, vai moldando, molda, Senhor. E aí, de repente, para o trabalho do oleiro, ele vai precisar pegar o barro e dar uma batidinha, assim, pá. Ele vai dar uma batidinha de leve, só para aprumar o barro. Ou então vai aparecer uma pedra ali no barro, aí ele vai ter que tirar a pedra, fazer uma queimada ali, dar uma organizada no material. Deus vai fazendo isso, nos moldando, nos transformando. Vai doer? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Mas, gente, o resultado final é maravilhoso. Porque esse oleiro, ele faz um barro que é a cara dele. Você já foi numa exposição de arte? E aí você olha assim e fala: caramba, esse quadro aqui é a cara daquele sujeito. Olha como é que... Você reconhece o sujeito pelo quadro. E é assim. Será que quando a gente olha para a sua vida, quando Deus nos olha e fala: caramba, é a minha cara. Está a minha cara. É isso que nós precisamos buscar. Pedir que Deus nos sonde, nos conheça, nos prove. Essa, gente, é a oração da investigação. E isso tudo só é possível na oração do quarto secreto. Isso não é possível na oração pública, não é possível aqui entre os outros. Quem sabe você vai sair daqui hoje com um propósito. Essa semana eu quero fazer essa oração da investigação. Eu quero pedir que Deus me sonde ao longo da semana, que Ele me mostre o meu caminho errado, que Ele indique ali os lugares que precisam de mudança na minha vida, e que Ele me dê a força necessária para implementar as mudanças necessárias, que Ele me ajude a colocar o meu inventário em dia, que Ele me ajude a preencher ali no meu diário, que aquilo que eu achava que não tinha nada a ver com Deus, de repente Ele estava falando comigo, estava gritando, e eu estava surdo, não estava ouvindo que era Ele, era a voz dele ali. Então a gente vai fazer isso ao longo dessa semana, nos pequenos grupos a gente vai discutir esse assunto nessa semana. Se você puder, participe aí dos pequenos grupos, que
a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso. Vamos ter um tempo final de oração. Queria dar a você a oportunidade de, em silêncio, eu não vou orar aqui publicamente, eu quero simplesmente dar a você a oportunidade de, em silêncio, aí onde você está. Quem sabe fazer essa oração? Faça pela fé, a oração de apenas um pedido. Eu vou deixar ali projetado esse slide e você vai poder orar, colocar-se diante de Deus à luz daquilo que a gente ouviu no Salmo 139. Tá bom? Vamos orar em silêncio, logo depois a gente vai cantar uma música para terminar.